Bom, pessoal, continuando a nossa apresentação agora. Meu nome é Magno Portilho, eu sou trainee de engenharia da Gemaia, do Grupo Priner, e vou apresentar para vocês o teste que o Leandro tinha comentado. A gente fez um teste aqui na área de teste, um pouco atrás aqui do galpão. Vamos apresentar um pouco das fotos, contar todo o processo, e qualquer dúvida, no final da apresentação, vocês podem levantar o braço e fazer a pergunta. Bom, esse teste piloto foi uma injeção de resina polimérica expansiva em camada de subsolo granular. Como o Leandro havia comentado, o nosso cliente veio procurando uma solução. A gente tinha que inutilizar um piezômetro, a gente tinha que tamponar o piezômetro para que não passasse corrente de água por ele. Então, atualmente, o pessoal usa muito a calda de cimento, só que tinha um problema, a questão ambiental da calda de cimento, dela penetrar no solo e assim que foi infiltrando, ela poder chegar na corrente de água. Então, a gente bolou uma ideia aqui para poder executar, que era a injeção do GM400, é uma resina polimérica GEMA, já trabalha há mais de 20 anos. Então, vou apresentar para vocês um pouco dessas fotos, como que foi esse teste. A gente fez uma proposta de 2 testes. O primeiro teste a gente executou com uma forma mais reduzida, e no segundo teste a gente expandiu, injetou mais resina para ver até quando era o limite, né, que a gente conseguia chegar. Para iniciar o teste, a gente fez um corte 5 por 5, 25 metros quadrados, com 1,5 metro de profundidade, para simular o que seria o filtro na barragem. A gente colocou na primeira camada 30 centímetros de areia, bem similar ao que era da barragem mesmo, lá do futuro teste, né? Posteriormente, a gente colocou 40 centímetros de brita zero. Essa brita é onde é o foco do nosso teste. A gente queria manter só essa camada do GM400, a expansão dela somente nessa camada, para comprovar o efeito de conseguir essa impermeabilização. Posteriormente, colocamos mais 30 centímetros de areia e finalizamos com 45 centímetros de solo, e cada 15 centímetros de solo foi compactado, com grau de compactação semelhante ao que foi feito na barragem. Bom, esse daqui é o dia da injeção do nosso primeiro teste. Como vocês podem ver, o teste foi feito somente num tubo central. A gente injetou toda a resina por esse tubo. Os outros 2 tubos foram só para fazer a inspeção, para a gente ver se ia ter um retorno, assim que o produto tivesse o efeito do produto concluísse, ele ia vazar por aqui. Então, a gente tinha esse tubo somente para inspeção. Aqui a gente tem o exemplo do composto A e do composto B, que juntos, quando eles reagirem, causam a expansão exotérmica. Após a injeção, a gente injetou 30 litros do produto aqui, no primeiro momento. A gente fez a escavação, e com essa escavação, a gente conseguiu retirar esse sólido. Essa massa, de aproximadamente 360 litros, esse foi o volume que a gente conseguiu obter, com uma injeção de apenas 30 litros da resina polimérica. A gente tinha um espaço de uma porcentagem de vazios na camada de brita de 27%, que foi um teste que a gente executou. Então, isso dá uma expansão real do nosso produto de 3,24 vezes. A gente pode ver que aproximadamente 39, quase 40 centímetros, então a gente conseguiu concluir que a resina conseguiu ficar somente na camada de brita, ela não atingiu a camada de areia, ela chega na camada de areia, mas por causa da sua granulometria, ela não entra na camada de areia, ela se mantém na camada de brita, fazendo toda a impermeabilização. Já para o segundo teste, a gente tinha um segundo desafio, que agora a gente queria expandir para 2 metros. Esse diâmetro que ficou em 85 centímetros, a gente queria expandir para 2 metros, para efetivamente conseguir colocar na barragem essa injeção e pegar toda a área que era necessária. Para isso, a gente refez nossos cálculos, a gente colocou um peso em cima, a gente colocou caixas de água, cheias de água, para poder fazer uma simulação do que seria a barragem no seu dia a dia em funcionamento. Novamente, a gente colocou alguns tubos de inspeção, distantes 50 centímetros cada, a 50, 1 metro, 1,5 metro e 2 metros de distância do tubo central de injeção. Só que nessa segunda injeção, por ser uma injeção com maior quantidade, exigir uma maior tempo de reação, a gente fez o quê? A gente resfriou o produto, a gente colocou o produto dentro de uma caixa d'água e colocou gelo por cima, porque o fato de você resfriar o produto, você consegue aumentar o tempo de reação dele.
principalmente em barragem, locais que são muito abertos, com tendências a ter intempéries maiores de temperatura. E aqui, na época que a gente fez o teste, era começo de janeiro. Então, assim, temperaturas bem altas para Belo Horizonte. A gente conseguiu resfriar o produto, dando um tempo maior para ele. Um tempo de reação que normalmente é de 7 a 8 minutos, conseguiu atingir 22, 23 minutos. Com isso, a gente conseguiu fazer uma injeção maior. Foram injetados, ao total, 360 litros. Novamente, a porcentagem de vazios da camada de brita, a gente usou a mesma brita zero que a gente tinha usado no primeiro teste. Então, a gente conseguiu atingir um volume final de um pouco mais de 5.000 litros. Então, como vocês podem ver na próxima imagem, é praticamente uma laje que a gente tem de 40 centímetros e 2 metros de diâmetro, de raio que a gente conseguiu atingir. Então, a gente conseguiu fazer uma figura 3D depois, simulando como se fosse o resultado final, né, que a gente poderia ter na barragem. O resultado foi bem satisfatório, que a gente conseguiu atingir até um pouco mais de 2 metros, quando a gente conseguiu medir, e toda a sua circunferência conseguiu atingir praticamente todo esse valor. Então, para finalizar, eu queria agradecer, principalmente a Gemaia, por ter a oportunidade de ter feito esse teste, e caso vocês tenham alguma dúvida de como foi feito esse teste, algumas questões, eu estou aqui para responder. Bom, em temperaturas normais, de condição que a gente coloca aqui, de 20 e poucos graus, né, o tempo que a gente tem de reação é de 7 a 8 minutos. Com o resfriamento, a gente já chegou a atingir 22, 23, igual eu falei. Um tempo máximo, não sei se tem um limite, se o Leandro souber, quiser ter. Então, nessa situação aí, a estratégia foi resfriar, mas a gente consegue estar realmente mudando um pouco as propriedades e tendo um pot life um pouco maior. Tem que lembrar, né, que a reação começa depois que os dois produtos se encontram, né, os dois componentes. E então a gente tem, às vezes, uma injeção que a bomba vai ficar aqui, mas você tem que injetar a 50 metros de profundidade. Então, o que normalmente a gente faz, a gente leva as duas mangueiras até lá e só deixa os dois produtos misturarem a partir desse ponto. Então, você ganha todo esse trecho de caminho deles não misturados. Então, você ganha tempo nesse sentido. Isso. Então, assim, a gente tenta injetar no ponto mais próximo de onde a gente quer que o produto comece a reação. O Gustavo, inclusive, a gente já executou até essa obra. Esse case aí, no caso, foi em escala reduzida para a gente controlar esses parâmetros e aconteceu justamente o que o Gustavo falou. A gente botou o misturador lá embaixo, não foi? 50 metros de profundidade. Boa tarde, Jonas, da MRS Logística. Nesse caso específico, quando você considera o volume do maciço e o volume implantado, houve um macaqueamento do solo, trincas de tração na superfície, alguma coisa assim? Você quer responder? Então, nesse caso aí, era uma situação de universo granular. Então, a resina ela acaba expandindo lateralmente. Então, de certa forma, ela não ficou confinada. O teste foi também para verificar isso, tá? Porque a gente tinha uma camada de areia, uma camada de granular e outra camada de areia. A premissa do cliente era não expandir para essa camada de areia, só expandir lateralmente. Então, o teste de verdadeira grandeza foi para verificar isso aí, tá bom? Eu queria saber se a profundidade ou se o meio que a resina é exposta pode alterar o tempo de cura, ou se tem uma média de tempo de cura fixa, como que isso funciona? Desculpa, quem... Ah, tá. Tudo bem? Pode alterar, sim, desde a presença de água. Então, até no primeiro teste, eu acho que choveu, não foi um dia antes, o agregado estava um pouco úmido, então a gente percebeu que a reação foi um pouco mais rápida, então realmente pode alterar. Ali nós estamos falando de um poliuretano expansivo. Se você muda o tipo de material,
muda bastante as características de reação. E aí tem várias alternativas, né? A Vale queria colorir o material para poder ver o que era a influência do material, o que eram outras influências. Então é possível também colorir o material, mudar tempo é possível também, mas aí demanda mais tempo de desenvolvimento. Como eles tinham pressa para poder fazer os ensaios, fazer a obra, não dava para poder mudar a formulação. É um kit já com as quantidades certas, né? Os produtos, a gente busca utilizar produtos que são sempre relação 1 para 1. Então, eles já vêm em embalagens do mesmo tamanho e os equipamentos são os mesmos em função de ser essa relação. Quando muda, tem muito produto que a relação muda de 1 para 3, por exemplo. Aí isso tem que mudar cabeçote de equipamento, tem que mudar o processo todo, né? Então, a gente evita, né? A gente tenta desenvolver todos os projetos com produto 1 para 1. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria só, durante a primeira parte, né, foi perguntado sobre a quantidade de produtos, né, esse tipo de coisa. Sempre a preocupação, quando o cliente nos aborda, sobre essa questão da quantidade do produto que vai ser utilizado. E no intervalo também me perguntaram, por isso que eu estou falando disso. É claro que a melhor premissa para você executar um projeto é estudar, através de sondagem, através de histórico de projetos, qual que é a permeabilidade no material que a gente está injetando, qual local que a gente está injetando, se há drenos ou não, que podem ser comatados ou não. Então, a melhor situação, a melhor das situações é estudar com mais tempo, exaustivamente, essa estrutura. Nem sempre, igual o Gustavo acabou de falar, há tempo para isso, né? Então, a gente faz os estudos de acordo com o tempo e com as informações que a gente tem. Outra coisa também que foi perguntado é a questão do valor do material, né? Hoje a gente já tem materiais expansivos, inclusive a Gemaia trabalha bastante com esse tipo de material, que em comparação com calda de cimento, por exemplo, a quantidade que ela expande se viabiliza financeiramente, e em situações igual não há o equipamento para fazer, a quantidade de equipamentos para fazer a injeção de caldas é muito grande, né? São equipamentos mais robustos, então equipamento mais leve, de mobilidade mais rápida. A mobilização inicial também se torna mais rápida, isso dentro da indústria é essencial para valor, né? Então, eu queria falar sobre esses dois assuntos antes de começar a minha apresentação. Tá? Vou falar um pouquinho de alguns cases que a gente tem feito nos últimos anos. A gente tem cada vez mais trabalhado com injeção de resina em solo. Vocês vão ver que são diversas situações. O mundo geotécnico ele é multidisciplinar, são soluções muito personalizadas, locais que têm água, locais que não têm água, locais que você pode colocar pressão, locais que você não pode colocar pressão. Então, cada caso é um caso muito específico, muito personalizado. Vou passar alguns cases que a gente tem feito aqui para o pessoal ter conhecimento. Às vezes as pessoas nem conhecem, a gente está trabalhando com isso, né? O primeiro caso foi um espessador de minério. Para quem não conhece, o rejeito, né, ele é depositado aí dentro, há a separação de rejeito e água aí, e esse espessador é uma estrutura utilizada no sistema produtivo da mineração, né? Nesse caso aqui, esse espessador tinha junta de dilatações, e essas juntas de dilatação, ela estava vazando, né? A impermeabilização dela não era eficaz, né? O que carreou material debaixo dessa placa, esses espessadores eram feitos de placas tipo pizza aqui, né, que a gente costuma falar, várias placas uma ao lado do outro, formando o espessador, e algumas placas esse carregamento de material causou recalque, né? Foram feitas sondagens antes para verificar a quantidade de vazios, esse tipo de coisa, e aí, através dessa sondagem, né, esse é um dos casos, a gente verificou
a permeabilidade do solo e quantificou o material, o quanto o material ia gastar, tá, para o cliente. E aí a gente fez as injeções nas placas, né? A primeira coisa foi a gente chegou e viu o nível de quanto a placa estava desnivelada para fazer as injeções. Depois dessa verificação, a gente fez os furos, né? Os furos para injeção ao longo do corpo dessas placas. Nós injetamos um material expansivo, né, controladamente, né, sabia o quanto esse material expandia ao longo do tempo. Então, assim, essa injeção também a gente tinha o acompanhamento através de laser, né, em tempo real, para verificar o quanto essa placa estava subindo, para não ter esse descontrole de, né, subir mais que o necessário. E aí as injeções foram feitas. Durante cada placa a gente injetava durante o dia, porque a gente tinha como ideal, nesse caso, não parar a injeção de pelo menos uma placa, então subimos uma placa por dia. Material bicomponente, base PU. Tá? Essa aqui é a máquina de injeção que a gente utilizou, um equipamento bem pequeno, bem portátil. Tá? Utilizamos mais de um equipamento por dia para ter um volume de injeção necessário para macaquear. Tá bom? E aí, à noite, né, já verificou a placa igual, né, as duas placas aqui no mesmo nível. A placa está lá até hoje, o cliente não nos retornou, a solução funcionou perfeitamente. E também tivemos o cuidado de fazer a proteção, porque, assim, hoje na indústria, o pessoal tem muita mentalidade de fazer a recuperação, mas não tem a mentalidade de fazer a proteção, para o problema não retornar, né? Então a gente fez a proteção das juntas de dilatação com a manta, e aí o serviço foi concluído com sucesso. Tá? Aqui foi uma indústria de celulose, tá, que verificou abatimento do solo na sua indústria, e aí inicialmente foi feito um estudo com GPR, tá, para identificação de vazios. GPR, eu não sei se todo mundo conhece, mas é um equipamento que faz uma análise superficial, como se fosse um carrinho que você passa em cima do solo, faz uma análise superficial, que manda ondas para o solo, e essas ondas retornam identificando vazio, né? E aí tem toda uma metodologia empírica que te dá os resultados, se tem vazio ou não, quantos vazios que tem, esse tipo de coisa. Então foi feito um estudo com GPR antes e foi feito um plano de injeção. Tá? Foi feito um plano de injeção, injeções aqui foi a grande profundidade, até 25 metros. Fizemos furos com equipamento mais robusto, nesse caso, perfuratriz. E aí a gente fez uma linha de perfuração para fazer essa injeção na crista da barragem. Fizemos a montagem do sistema de injeção, né, igual o Gustavo falou, o ideal nesse caso é que os dois produtos se misturem embaixo, né, para que não esse tempo de injeção não seja, de pot life, não seja perdido durante o percolar no tubo. E também, assim, em muitas das vezes, em injeções profundas igual a essa, se você começa a misturar no bico o produto, o tubo entope. Então, não é o ideal. Tá? Então, a gente fez as injeções, aqui detalhe do sistema, da injeção. Olha, né, ter noção do quanto o produto andou, a gente está injetando cá atrás, então nós temos uma média aqui de 7 metros, tem produto saindo no gabião aqui, na parte do muro. Aqui foi o caso que o Heraldo falou, o Leonardo falou, que foi a execução de injeção de nanocílica. Nesse caso, o desafio era a pressão de injeção. Essa era uma barragem que estava sendo alteada e não poderia receber grandes pressões de injeção para não causar fissura na construção da barragem. Então, o material que a gente definiu para injetar a baixa pressão era nanocílica. A pressão máxima de injeção aqui era 1 bar. Né? Normalmente, os nossos equipamentos atingem injeção até de 7, 8 bar. Tá? Então, a pressão máxima, nesse caso, era 1 bar. Eram galerias de drenagem
que controlavam o nível da água durante a construção da barragem. A barragem foi sendo alteada e essas galerias ficaram a 8, 9, acho que até 12 metros de profundidade. E aí, depois de um tempo, essa galeria poderia se tornar um problema, né, um ponto frágil na estrutura. Precisava ser preenchido com um material que tinha uma resistência parecida com o solo compactado, né? E a nanosílica atendia a esses requisitos. Tá? Fizemos também o sistema de injeção, fizemos as perfurações profundas, nesse caso, e fizemos o sistema de injeção. Vai ter até um videozinho lá na frente explicando melhor. Equipamento muito pequeno, esse equipamento aqui, ó, que a gente injetou. Então, era um serviço também urgente. Cai no caso que a gente vem falando dessa solução de injeção de polímero, que são equipamentos mais leves, mobilizações mais rápidas, de soluções mais limpas, né? A calda de cimento é um negócio que você não, é uma coisa que você não tem controle do tempo de cura, dependendo do contato com a água. Então, ambientalmente, talvez não seja a melhor solução nos casos. Nesse caso, a calda de cimento também não atendia a premissa de pressão, você precisava de uma pressão maior para injetar a calda. Então, nesses casos que a gente está falando que se aplica, é economicamente viável a injeção de polímero. Aqui a gente fez um teste de verdadeira grandeza. Tá? A gente simulou uma trincheira, né? Fez a injeção com o meio, porque havia material granular na trincheira, né? Então a gente simulou o meio também nesse teste de verdadeira grandeza. Fizemos escavações, né, na lateral, e aí a gente notou que o material se consolidou bem, reagiu bem no meio que precisava reagir, e que iria atender perfeitamente. Aqui porque a trincheira não há acesso à trincheira depois que ela é injetada, aqui mostra a nanosílica consolidada no posto de visita. Essa injeção ela foi feita ao longo da trincheira, era trincheira de 16 metros de comprimento, a gente fez vários furos nessas trincheiras e fizemos a injeção. Enquanto a injeção era feita, nesses postos de captação, haviam bombas retirando a água, porque a nanosílica, como é mais densa, ocupava o espaço da água, né? A água subia e aí teria que haver bombas para retirar essa água do meio, né? Para não extravasar na barragem, ia virar uma lama só e ia ter problema também. Tá? Aí o vídeo, o Diego vai botar para rodar para a gente aí. O procedimento executivo para a injeção de resinas, com a finalidade de impermeabilizar e reforçar as camadas mais profundas do solo ou rejeito, vem sendo desenvolvido há anos pela construtora Gemaia. Foram injetados mais de 1 milhão de litros de resina para impermeabilização e reforço de estruturas pela Gemaia. Nesse case, iremos descrever técnica utilizada com a finalidade de impermeabilizar trincheira, utilizando injeção de nanosílica coloidal. Primeiramente, o canteiro de obras deve ser montado com toda a estrutura necessária. A mobilização deve conter equipamentos compatíveis à atividade, sem comprometer o processo executivo. Os produtos utilizados devem permanecer em região coberta, pois a variação de temperatura no momento da injeção altera o tempo de reação da nanosílica coloidal. De acordo com a posição das trincheiras, são colocados e executados furos para a injeção da nanosílica. Esses furos possuem diâmetro reduzido, sem causar vibrações ou impactos à estrutura. A tubulação de injeção é posicionada no interior da trincheira. Em outro ponto, existe sistema com poços por onde a água era bombeada nos períodos de chuva e, consequentemente, alta do lençol freático. Esses acessos serão utilizados no sistema de injeção, monitorando o avanço da nanosílica. A nanosílica coloidal é formada pela mistura de dois componentes, A e B.
Vários parâmetros da mistura devem ser controlados, como a proporção entre os componentes, temperatura, agitação e distância de bombeamento. A homogeneização também deve ser precisa, não havendo excesso, pois pode inibir a reação do produto. Por fim, a temperatura ambiente deve ser controlada, uma vez que a execução da injeção é desenvolvida ao longo do dia, com variações de temperatura, afetando a viscosidade da mistura, podendo causar entupimento no sistema de bombeamento. Um dos fatores principais para a escolha dessa solução se deu pelo fato da injeção de nanosílica coloidal não necessitar de pressões elevadas para bombeamento, em função da sua viscosidade reduzida. Essa característica foi condicionante na escolha desse sistema e material, uma vez que a estrutura limita pressões de injeção. Nesse procedimento, a construtora Gemaia realizou a operação com pressões de injeção inferiores a 1 bar. Com o processo de injeção da nanosílica coloidal, o material injetado é acomodado na face inferior da trincheira, por possuir densidade superior à da água. É monitorado a todo instante a quantidade de nanosílica injetada, a fim de que o processo ocorra de forma controlada e prevendo pontos de infiltração. Quando a seção da trincheira está quase completa, o bombeamento é paralisado, sendo confirmado que não há mais presença de água. Após o período da reação da nanosílica coloidal, são realizados ensaios de infiltração para verificar se existe algum ponto de percolação na trincheira. Os resultados indicaram que o material injetado preencheu 100% dos vazios existentes, impedindo percolação. O processo, adicionalmente, conferiu coesão ao sistema e aumento da resistência da camada. Com a execução desse projeto, a construtora Gemaia foi premiada pela revista O Empreiteiro, como um dos vencedores do Inova Infra 2021. Para saber mais desse processo, assista o vídeo no YouTube, com a entrevista do diretor Gustavo Maia, apresentando o processo de forma mais completa. Bom, o vídeo fala por si, né? Acho que não precisa explicar. É um material também muito utilizado, que a gente tem aplicado aqui em consolidação de material para escavação depois, porque a resistência baixa, em meio arenoso, a gente já recebeu consultas, já fez orçamentos também, a gente consolida e depois escava. Tá? Então é um material que a gente tem utilizado bastante. Aqui é um projeto de uma barragem elétrica, é o canal, o que é lá? Um canal que a gente, veio uma chuva, um canal que leva a água até uma galeria aqui e que leva a água até a tubulação para depois, para a tubulação para a casa de força para gerar energia. Então a água vem do canal, né, de adução, traz até essa parte aqui, que é uma galeria que canaliza essa água, que leva até a tubulação, para a geração da energia. Tá? Só fazendo uma explicação. E aí veio uma chuva acima do previsto para a região e para a época, e na margem esquerda aqui, ela carreou muito material. Né? Ela solopou muito material, carregou material dessa parte aqui e dessa parte aqui, né, por debaixo da laje desse canal. Aqui só para ter noção, né, o canal que traz a água, né, e essa aqui é a galeria que a água leva até as duas portas aqui que levam até o tubo para geração de energia. Tá? O fluxo da água nesse sentido aqui. Tá? E aí a chuva veio, carregou o material debaixo do PAD aqui, carregou o material debaixo dessa galeria aqui. Então, assim, a solução adotada foi a injeção nessa parte aqui da margem esquerda e a injeção embaixo
dessa galeria para consolidar o solo levado pela chuva. Tá? A gente criou uma solução de linha de injeção na lateral, nessa margem esquerda aqui até o PAD, da laje do solo até o PAD, uma linha de injeção de 11 metros, de 9 metros de profundidade, tá? Que é a linha do solo que foi compactada aqui para recebimento da laje, depois é terreno natural. E aí a gente fez as injeções também no corpo da laje das galerias, injetando em todo esse corpo aqui PU expansivo, e tomamos cuidado também, mais uma vez, de impermeabilizar a junta com gel acrílico. Gel acrílico é um gel com uma elasticidade maior, né, para quem não sabe, que na junta de dilatação impermeabiliza e trabalha junto com a junta, né, permite que a junta trabalhe, evitando fissuras e trincas. Né, se você injetar um material estrutural aqui, não vai permitir o trabalho da junta e vai criar fissuras. Tá? Na laje a gente fez furos de até 4 metros. Aqui é uma imagem do furo. Né? A gente fez furos com um equipamento portátil até para furo de 9 metros e a injeção do PU expansivo nesse caso. Aqui já são os furos na laje. Como foram furos de 4 metros, em alguns locais a gente teve que usar essa perfuratriz. A gente normalmente, para furo em concreto, usa-se bastante martelo rompedor com broca de aço, né, de até 1 metro, mas quando ultrapassa 1 metro, a gente já tem que usar a perfuratriz para fazer o furo, fazer a injeção. E aqui a execução das injeções. Então foi um desafio grande para a gente aqui, né, projetar essa solução e executar esse trabalho, e foi mais um desafio vencido aí por nós. E aí queria deixar aqui também, como bom comercial, né? Queria deixar os outros trabalhos que a gente faz recuperação estrutural, reforço, né? Ontem a gente falou de reforço estrutural aqui, injeção de resina para selamento de fluxo, injeção de resina para impermeabilização. A gente faz muito em estrutura de concreto, né? No caso de impermeabilização, a gente falou pouco aqui, porque já é uma matéria mais utilizada pelo mercado. A gente quis trazer essa questão de injeção em solo, que está sendo desenvolvido no mercado nacional, e a gente tem estudado bastante aqui, desenvolvimento de software, desenvolvimento de solução junto com os clientes, mas fazemos injeção de impermeabilização, selamento de fluxo, injeção de preenchimento de vazios, reforço de solo, que foi falado hoje, impermeabilização com mantas, PVC, manta à base de PU, né, e plugagem de galeria. Né. Plugagem de galeria, para quem não sabe, né, as barragens de rejeito, elas têm galerias que drenam a água do maciço, né, tem o rejeito que é jogado nas barragens, e esses rejeitos, a parte sólida, ela condensa e desce, a água sobe, e aí tem tulipas no meio dessa barragem, que levam até galerias no maciço da barragem. Essas galerias, né, com o tempo, elas se tornam um ponto frágil na estrutura e precisam ser plugadas. Né? Então, a gente faz essa plugagem com concreto. É um desafio sempre, à primeira vista é só encher um espaço com concreto, mas concretagem a longa distância. A gente precisa também tomar o cuidado de, antes de plugar, certificar que a galeria está toda impermeabilizada, não está carregando água, não vai carregar o concreto, então tem que recuperar toda essa galeria, e é um ambiente de difícil acesso, né? Normalmente é um ambiente muito remoto, muito ermo, então são desafios para a gente aqui. A gente já injetou mais de 1 milhão de litros de resina, então 20 anos trabalhando nesse mercado, e é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, questionamento sobre as obras? Eu queria saber se está sendo utilizado esses reforços no solo para reforço geotécnico em projeto novo, de já pensar um projeto fazendo reforço da fundação com essas resinas. Ainda não, ainda não. Eu acho que vai caminhar para isso, tá? A gente tem a pressa ancoragem aqui, que é um sistema da Soegel, que é um sistema que a gente utiliza cimento.
a gente está estudando usar a pré-ancoragem com poliuretano, que eu acho que é um caminho do mercado, cada vez mais utilizar as resinas de poliuretano, que são, assim, estão sendo já é vencida a etapa de vida útil, de resistência, os ensaios já foram feitos, já há vários estudos. Então, acho que o mercado vai caminhar para utilizar resina de PU, tá, para projetos novos. Só complementando a fala do Gabriel, o que a gente recebe hoje é mais aquela questão do que está dando errado, né, para resolver. Mas, internamente, a gente tem uma corrente são os estudos que são desenvolvidos todos os anos, para estabilizar os maciços, para melhorar esses fatores de segurança ali. Uma linha de melhorar as propriedades geotécnicas mesmo, para gerar análise de estabilidade com coeficientes de segurança maiores. Gente, é uma dúvida, na verdade, em relação ao uso da nanocílica. É usado um veículo, né, bem fluido. Sim, sim. Vocês sabem quais são esses materiais, esse A e B, ou vem simplesmente com uma mistura? Eu posso olhar a composição para você e te passar, Isadora. Porque o que a gente... Ele já vem comercial, né? Porque o pessoal vende o produto, né? Não vende a fórmula. Na verdade, eu estava curiosa. Durante a explicação, o vídeo já explicou um pouco, né? Porque a nanocílica ela vem com uma dispersão. Certo. E aí a outra dúvida é ligada a isso também, que o poliuretano ele reforça por preenchimento propriamente dito, né? Não com a reação dele com o solo. Sim, não a reação química, a reação física, né? É física, um reforço físico. Sim. No caso da nanocílica, ela reage com algum mineral de inerte. Solo, alguma coisa? Totalmente inerte? Totalmente inerte. Preenchimento físico também? Preenchimento físico também, totalmente inerte. A vantagem da nanocílica é a questão, ela é praticamente um leite, é uma água, então é muito pouco viscoso. Então, para situações que precisam de pouca pressão e para situações que precisam de pouca resistência para uma escavação posterior, então é uma solução que a gente acha ideal aqui. Não, beleza. Tá? Não, é que eu fiquei muito curiosa em relação à reatividade dela, pela dimensão dela mesmo. Muito né? fina Porque mesmo. quando a gente vai diminuindo o tamanho do material, a gente vai exacerbando a reatividade dele. Aí eu fiquei com essa dúvida, se reagia ou não com algum tipo de mineral do solo. Então, não. Aumenta a área de contato, mas não... Sim. Não, beleza, então. Eu acho que essa explicação pode ser que responda tanto o que a Isadora está perguntando, quanto a pergunta anterior, de o que nós estamos pensando para obras, do uso em obras novas, né? E apareceu uma oportunidade para a gente estudar, que a gente está evoluindo e parece que vai dar certo, que é trechos de solo onde você está furando túneis de diâmetros menores, ármico, ou túnel bala, você pode passar por trechos que tem areia. E aí eles não têm muito o que fazer quando ele não consegue furar por cima e injetar cauda. Então a gente está desenvolvendo um processo para poder injetar, e deixa o Gabriel explicar, para poder consolidar a areia e a gente conseguir cortar e passar. O conceito, basicamente, é o seguinte, para a construção desse tipo de túnel, o túnel vai sendo escavado e vai sendo montado o ármico, fabricado o ármico lá internamente. Então, a gente vai criando linhas de injeções, a gente cria linha de injeções acompanhando a execução do túnel ármico, consolidando esse material arenoso, e sem criar resistência posterior para a escavação. Porque não adianta nada consolidar e depois não conseguir escavar, vai criar um outro problema. Então, essa consolidação é feita com possibilidade de posterior escavação. Então, a gente faz a linha de injeção, escava e monta-se o ármico. Faz outra linha de injeção, escava-se e monta-se o ármico. Então, realmente, a pergunta para a construção já tem projeto, a gente provavelmente vai fazer essa obra, está na fase final de negociação, de fazer essas linhas de injeções para posterior escavação e construção do túnel ármico. Tá?
E aí, né, túnel bala, bueiro também, esse tipo de coisa, atende bem. Não, na verdade, assim, o que o Leandro falou de 20 anos é porque a gente já está há 20 anos injetando e a gente não teve problema nenhum, mas a vida útil desse material é ilimitada, igual concreto, cimento, entendeu? Não pode, o problema é quando ele está exposto a raios ultravioletas, mas normalmente você não injeta em ambiente que está exposto ao sol, você não vai injetar, né? Você injeta em solo, concreto, esse tipo de coisa. Então a vida útil é ilimitada, tá? Já tem. Pode falar. Tem dados, né, da Europa que o poliuretano, quando começou a ser aplicado, já tem mais de 80 anos e existe uma durabilidade acima disso. Então, até hoje estão funcionando essas fissuras injetadas naquela época. E hoje também já há estudos na Europa que acelera, né? O laboratório consegue acelerar esse estudo de intempéries, de vida útil. Então, super acelerar, aliás, né? Em meses tem resultados que se referem a anos de utilização. Então, a vida útil é ilimitada. Tá?